noite, começa agora o programa Mais Saúde. E hoje o nosso tema vai se desenrolar em torno dos anabolizantes e também da suplementação e um pouco também sobre essa busca perfeita pelo corpo, né? Esse mito em busca de um corpo ideal, de um corpo malhado, sarado. E para falar um pouco sobre esse tema e discutir várias questões com a gente, nós trouxemos aqui Andréia Cunha, que é endocrinologista aqui na cidade de São João del Rei. Boa noite, Andréia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, Arusa, boa noite, telespectadores. Lembro você aí de casa que o nosso programa é ao vivo, então se você quer deixar sua pergunta, sua opinião e também questões ligadas ao seu dia a dia, pode entrar em contato aqui na TV pelo 3372-3720 ou nos mandar um WhatsApp também no 9972-1640. A gente vai aguardar as perguntas de vocês aí. Andréia, a gente vai falar um pouco sobre esse tema, né? Tão ligado hoje em dia à vida, à rotina das pessoas que cada vez mais vão às academias, né? Estão nessa busca de saúde, mas ao mesmo tempo, às vezes até de um exagero aí em busca de um corpo ideal. Então vamos falar então um pouco sobre os anabolizantes. O que são eles, como eles funcionam no nosso organismo? Os anabolizantes, eles são produtos sintéticos que imitam a testosterona, que é o hormônio masculino, que é produzido pelo ser humano. Então, os anabolizantes são hormônios sintéticos que imitam essa testosterona e agem no organismo igualmente os hormônios masculinos. Certo. E eles agem de uma forma que acelera o metabolismo em algumas coisas ou não? Por exemplo, ele é bem fiel, vamos dizer assim, a esse hormônio natural nosso, que seria o testosterona nos casos dos homens, né? A testosterona é produzida tanto por homem quanto por mulher também. A diferença é a quantidade, né? E a ação do hormônio sintético, do hormônio produzido, ele foi desenvolvido e criado a fins terapêuticos mesmo, para tratar as pessoas que têm baixa de hormônio masculino, os homens que têm deficiência de hormônio masculino. E o efeito dele no organismo, geralmente, é crescimento. A gente divide em dois efeitos. Um efeito anabólico, que é o de crescimento celular, de proliferação celular, né? Na verdade, a célula cresce, né? Geralmente a célula muscular, e ele tem também uma ação celular a nível de osso. E o outro efeito do anabolizante é o efeito que a gente chama o efeito androgênico, que é o efeito masculino, vamos dizer assim, que produz os caracteres sexuais secundários masculinos, que é pelos, o engrossamento de voz. Então, um menino, por exemplo, na puberdade, que começa a produzir o hormônio masculino, é nítida essa diferença. O menino começa a engrossar a voz, a nascer pelos, barba. Então, esse é o efeito do hormônio masculino. Certo. Os anabolizantes, eles podem interferir no equilíbrio hormonal? Você está falando essa questão, lembrou bem, né, me corrigiu, que a testosterona é produzida pelas mulheres e também pelos homens. Mas vamos supor, uma moça que toma um anabolizante. Isso interfere em quê? Já que a gente tem uma produção, eu digo assim, natural, própria do nosso organismo. Se eu ingerir um anabolizante, de certa forma, eu não crio um desequilíbrio hormonal, digamos assim? Não, com certeza. Então, o motivo da criação desses hormônios é o que eu falei, a fins terapêuticos, para tratar homens que tinham baixa de hormônio masculino. Hoje em dia, ela é utilizada também, a fins terapêuticos, para pessoas que estão vivenciando um estado muito catabólico, com perda importante de massa muscular. É comum, às vezes, em aidético, numa fase mais catabólica dessa doença. Então, essa é a finalidade clínica liberada e usual. O que acontece? Ele tem esses efeitos e enxergou-se nisso uma outra vantagem, né? Os motivos para se fazer o uso sem ser essas indicações clínicas formais seriam assim, a nível de competição, atletas que querem competir, melhorar a sua performance, né? E motivo estético também. Então, é o que você falou, é a busca do corpo perfeito. E num homem que já produz a testosterona sua em níveis normais, se você tomar mais testosterona, você vai ter efeitos. A mulher que já tem um nível baixo de testosterona, que é normal para a mulher,
Se ela tomar testosterona, né, por via oral ou por via injetável, ela vai ter efeitos colaterais disso. Efeitos benéficos, estéticos e efeitos colaterais. Os efeitos benéficos que todo mundo busca é realmente aumento de massa muscular, aumento de força muscular para aqueles atletas competitivos, aumento de desempenho, né, na atividade física que eles exercem. Mas lembrando que é pego em doping, né? Então, geralmente, quando a pessoa está fazendo uso desses hormônios, atletas, é pego em doping, ele pode levar, assim, restrições sérias, inclusive ser expulso do nível competitivo que ele está. Aconteceu com a Rússia, né, recentemente, que foi um país que foi retirado das próximas competições das Olimpíadas, né, o país como um todo, né, e seus atletas também, por alguns momentos da sua história ter colaborado em anos anteriores com essa, né, vamos dizer assim, com o uso de medicamentos, de drogas não aceitas no meio esportivo, né, André? Isso é bem complicado. A gente está falando um pouco que esses hormônios, eles podem ser usados clinicamente, como você citou bem, mas, por exemplo, eles sempre são usados com orientação médica? Sem esse aval da medicina, isso é possível? Alguém ir comprar um anabolizante? Por que é proibido? Então, com certeza. Existem as boas práticas médicas e existem também as más práticas médicas. A gente, quando vem assim em público falar, a gente não fala pela gente, né? Eu sigo as minhas sociedades, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que sempre se posiciona firmemente contra. Agora, existem profissionais médicos que fazem esse tipo de trabalho, tá? Eu não vou entrar no mérito. Mas, normalmente, a grande maioria faz uso disso por indicação de terceiros não médicos. Então, é pessoal de academia mesmo, sempre no meio de academia que sempre tem alguém que vai indicar para outra pessoa, eu comprei de tal pessoa e tal. E existe um comércio também, um comércio que é o da internet. Você coloca lá no Google anabolizante, aí vai cair um tanto de anúncio, de site vendendo tudo quanto é tipo. E qual que é o perigo disso? Existe o perigo, nós não chegamos a comentar dos efeitos colaterais, né, mas nós vamos falar, além dos efeitos colaterais que nós vamos falar mais adiante, existe o risco de você saber qual a origem dessa substância. Existe uma normal que é muito comum a gente prescrever, que ela é barata, que é o Durateston ou Deposteron, que a pessoa vai na farmácia e só pode comprar com receita médica. A receita médica é retida e há um controle por parte da Anvisa rigoroso em cima disso. Mas na internet não se exige receita, não se exige nada. E você não sabe qual que é a confiabilidade desse medicamento. Recentemente teve uma reportagem no Fantástico, acho, exatamente laboratórios clandestinos de anabolizantes. Então, ele compra um sal fora, que geralmente vem de outros países, e com aquele sal eles manipulam, colocam em frasquinhos, colocam rótulozinhos, e parece que foi feito em outro lugar, sem nenhum controle de vigilância sanitária, podendo conter ali contaminantes biológicos e até contaminantes químicos. Você não sabe, você não pode ter certeza do que tem ali dentro. Então, é um perigo enorme que essas pessoas correm. Comprar de pessoas que não são idôneas, um produto que não se conhece realmente qual que é a origem e qual que é o processo envolvido ali na produção e na fabricação deles. E ele acaba virando realmente aquele nome que ele recebeu na mídia e também nos consultórios e também no nosso cotidiano, que é a bomba, vira uma bomba no nosso organismo, é isso mesmo, né? Bom, vamos falar dos efeitos, né? Então, as pessoas usuárias, né, geralmente eles fazem ciclos, né, porque não pode usar contínuo. Então, esses ciclos que eles usam, tudo tem na internet, a pessoa tem essa receita de pessoas que usam mesmo, eles sabem, eles têm os esquemas particulares deles, né. Então, aumenta a massa muscular, você vê a pessoa que está usando
a anabolizante, você enxerga, é uma massa muscular grande, que é diferenciada das demais pessoas que estão ali na academia. Em todos eles pode aumentar a agressividade, o que a gente não quer de jeito nenhum, né? Tanta violência no Brasil e a gente passa numa droga que ainda por cima aumenta essa agressividade. Além disso, pode ter outros efeitos psicológicos que assim, alteração de comportamento, né? Pode até gerar uma certa dependência. E na mulher acontece o quê? Crescimento de pelos em locais anormais, a mama reduz, fica mais atrofiada, que a gente fala, engrossamento da voz, todos podem ter acne, que é a espinha no rosto, a pele fica mais oleosa, queda de cabelo, na mulher aumenta o órgão genital dela, que é o clítoris, e no homem, por outro lado, acontece aumento da mama, o que a gente chama no homem de ginecomastia, pode ocorrer principalmente com o uso prolongado, atrofia do testículo, porque aí o homem para de produzir a sua própria testosterona, que é produzida nos testículos. Então, o que acontece? Eles começam a atrofiar. E se o uso for crônico, vai havendo redução na produção de espermatozoide e num estágio mais avançado, esse homem pode até se tornar impotente. Além disso, calvície, né? Porque no homem ele pode levar a queda de cabelo, levando a calvície. Ou seja, uma série de problemas, uma série de efeitos colaterais que as pessoas devem, devem tomar cuidado, devem se preservar. Então, a gente está discutindo esse tema. Se você malha, se você tem interesse de fazer perguntas aqui no nosso programa, ainda dá tempo. 9972-1640, deixa sua mensagem pelo WhatsApp ou ligue aqui para a TV no 3372-3720. A gente vai para um intervalo pequeno e voltamos já já.